Começa agora, Prosa Agrícola UniRV, o seu boletim semanal com notícias do campo e moda de viola. Fique por dentro das principais informações e acompanhe o dia a dia do meio rural, aqui na sua rádio UniRV. Prosa Agrícola UniRV, com Guilherme Braz e Eduardo Freire. O perdão é o grande instrumento de aprendizado na caminhada de qualquer pessoa nessa vida. Aceite o perdão e serás mais feliz. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Hoje, dia 25 de setembro, estamos iniciando mais uma edição do programa Prosa Agrícola UniRV. Hoje, ainda continuamos nos estúdios caseiros. Meu nome é Eduardo Freire e juntamente com o Guilherme Braz. Bom dia, prezado ouvinte, prezado telespectador. É um prazer estar com vocês em mais uma semana, aqui de uma forma muito carinhosa e diretamente aqui das nossas casas, em segurança, para estar transmitindo um pouquinho aí dos aspectos relacionados ao campo. E hoje a temática é interessante, né, Eduardo? Guilherme, quem já não teve essa pergunta ou já escutou uma prosa do tipo: como é que serão as chuvas da safra 2020 e 2021? A distribuição vai ser boa ou vai ser regular? É ano de El Ninho ou Laninha? Vamos ter um veranico? Com qual intensidade será? E essa estiagem nossa aí, esse período de inverno de seca, foi dentro do padrão normal ou não? Bem, nós convidamos alguém que a gente espera que tenha essas respostas, não sei se todas, mas que ele vai dar as informações mais atualizadas do clima. Isso aí eu não tenho certeza, né, não, Guilherme? Não, certeza. Até mesmo para a dona de casa que quer perguntar: tá chovendo aí? Aqui tá chovendo, né? Esse nosso convidado sabe todas essas respostas, mas com base em ciência, em estudos, em previsão, em modelos, né, que demonstram como é que vai ser o comportamento do clima. E aí, podemos já apresentar ele ou não, Eduardo? Bora, não podemos perder o tempo para ele falar do tempo. Essa piadinha ficou boa, né? Bom, temos o prazer de estar aqui, né, com o professor da Universidade de Rio Verde, professor doutor Gilmar Oliveira Santos. Gilmar Oliveira Santos é engenheiro ambiental formado pela Fundação de Ensino de Fernandópolis, tem mestrado e doutorado pela Universidade Estadual Paulista, mas em campos diferentes. O mestrado ele fez em irrigação e drenagem no campus de Ilha Solteira, enquanto que o doutorado ele fez em ciência do solo, né, no campus de Jaboticabal. E desde 2015 é professor da nossa universidade, da nossa instituição, e também, além de ministrar aulas no curso na graduação em agronomia, ele é professor do programa de pós-graduação em produção vegetal. E hoje tem uma ampla gama de trabalho aqui na região, junto também com as emissoras, né, como divulgador, né, disseminador das informações relacionadas à climatologia, né, sendo uma referência aqui no sudoeste goiano e agora referência nacional também na última semana, né, com a participação dele no programa Jornal Nacional. Então é um prazer, Gilmar, seja bem-vindo aqui conosco. Olá, Guilherme, bom dia, Eduardo. É uma satisfação poder estar aqui novamente e a gente ter uma prosa, né, falar um pouco do tempo aqui na região de Rio Verde. Essa é a grande pergunta, né, Guilherme? Mas o Eduardo, esses dias eu quase estava para mandar fazer um boné, uma camiseta escrita assim, ó: hoje não chove. Por quê? Eu me pergunto todos os dias. E aí eu saio aqui em casa, me pergunto se vai chover. Eu saio para ir na padaria, me pergunto se vai chover. Opa! Gilmar! O boné climática vem ganhando destaque, né? E muitas pessoas querem saber. Isso tem ganhado destaque. Começou lá há algum tempo com a Maria Júlia, né? A famosa Maju. E ela foi começando a brincar com o clima e acaba que nós, climatologistas, nós começamos também a brincar com isso. E eu venho fazendo isso a nível de Rio Verde, né? E acaba que consegui ganhar um destaque nacional, certo? Que eu falo brincando, porque é aquele negócio, quando você faz uma coisa que você gosta muito, você quase que não trabalha, né? Você faz com tanto prazer que a minha diversão é analisar dados climáticos aqui de Rio Verde e informar a sociedade, né, sobre essas condições. E vamos denunciar o que a gente estava conversando antes da gravação aqui, né?
que o Gilmar faz enquanto descansa? Analisar os dados climáticos. Você vê que é uma paixão mesmo do homem, que ele gosta de estudar os números, e talvez seja por isso que é tão informado, e hoje é uma referência, não só mais para nós aqui na região, mas uma referência nacional. Parabéns, não só pelo seu trabalho, mas pelo como você faz, com tanto amor. Parabéns mesmo, Gilmar. Mas, antes da gente falar o que vai acontecer, Gilmar, vamos falar com o que é mais seguro. Como que foi esse período aí de, acho que foram mais de 120 dias sem uma gota d'água aqui em Rio Verde, né? Ou pelo menos na nossa estação meteorológica? Isso, aqui na estação meteorológica principal de Rio Verde, que fica aqui na Universidade de Rio Verde, né? Nós tivemos um registro de 128 dias sem chuva. Muitos perguntam, isso é muito ou isso é pouco? É muito, Eduardo, porque nós temos uma média de dias sem chuva aqui em Rio Verde, analisando os dados desde 1972, que eu lembro bem, foi bem na época que o Guilherme nasceu, nós instalamos essa estação aqui em Rio Verde, até 2017. Até 2017, a média de dias sem chuva aqui em Rio Verde é de 93 dias. O ano passado foi 134. Aí eu falei, é um ano atípico. E era sim um ano atípico, era um ano de influência de El Niño, então a gente estava assim, não tão preocupado. Mas só que aí esse ano, que nós tivemos já uma neutralidade com influência de Laninha para agora para o fim do ano, que se confirmou, nós tivemos 128, aí já sendo um sinalzinho de alerta. Olha, e aí? Como que vai ser o próximo ano então? Porque será que isso tem uma tendência, está aumentando o número de dias sem chuvas, ou não? Ou foi 2 anos ativo? Então assim, mas que merece uma atenção especial nos meus próximos estudos aqui na região de Rio Verde, isso merece agora. E Gilmar, do ano passado foi recorde, ou você não tem os dados todos para poder? Recorde foi em 2008, foi 156. Uau! Então, assim, nós já estamos assim, muito próximos, porque nós chegamos a 134 e agora 128, tá? Para uma média, nós já estamos muito acima da média, né? E já está chegando, vamos dizer assim, nós já estamos chegando próximo ao histórico, que foi 2008, aqui na região. Depois desse 2008, qual que é o outro valor muito expressivo? 140 dias. Se eu não estiver enganado agora, em 2002. Então, assim, nós já estamos quase lá próximo desses extremos. Mas ainda muito se discute, né, sobre aquecimento global, tem os que acreditam, tem os que não acreditam, mas uma coisa é fato, que eu já analisei aqui em Rio Verde, cheguei a essa conclusão. Essa variação no período chuvoso, esse período de estiagem, ele está tendo geralmente assim, essa variação no sentido de estar aumentando esse número de dias sem chuva, por causa dessa última análise que eu fiz, e está aumentando o número de casos de veranico. O que é o veranico? Ficar sem chover justamente no período chuvoso. Antigamente eu pegava dados de um certo mês, às vezes dezembro todos os dias, janeiro todos os dias. Isso eu estou falando de 20 anos atrás. Agora já não acontece mais isso. Vocês sabem muito bem, nós temos um veranico em janeiro e nós temos um veranico em fevereiro. Esse ano foi um ano atípico, fevereiro praticamente até que choveu bem, mas janeiro nós tivemos. E se analisar os dados de 20, 30 anos atrás, isso não acontecia. No máximo um dia sem chuva. Então, voltando ao aquecimento global, por mais que acreditem ou não, uma das primeiras coisas que o pessoal falava que iria acontecer era justamente a irregularidade na chuva. E nós já estamos percebendo isso aqui na região de Rio Verde, né? Então, assim, mas eu preciso ainda de mais tempo para dedicar um pouco mais nos estudos. Nós já temos algumas conclusões prévias, né? Mas já pensei alguma conclusão no sentido de um sinal de alerta já foi acendido. Olha, tem que analisar mais para ver o que está realmente acontecendo na nossa região. Gilmar. Além do aquecimento, só uma informação, Guilherme, desculpa. Além do aquecimento global, a gente tem aquele outro que é pouco conhecido e pouco divulgado, os rioadores, que é o quê? Que é uma influência, de forma rápida, é uma influência do desmatamento que nós temos na região da Amazônia. Porque lá, cada árvore chega a gerar, às vezes, 1.000 litros de água evaporada em um dia. Tá? Isso já é uma comprovação científica. Agora, quantas árvores que tem lá? Ou seja, ela mesma gera a umidade daquela região. E os corredores de vento que vêm na nossa região,
Certo que nós temos corredores de ventos vindos da região sul, mas a maior parte vem da região norte. Então, essa umidade que é gerada lá, ela se espalha para a região centro-oeste. Quanto maior o desmatamento naquela região, mais nós vamos sentir isso aqui nos próximos anos, essa irregularidade das chuvas. Então, por isso que é um assunto muito amplo, que envolve aquecimento global, desmatamento em uma região norte do país, por isso que não é tão simples assim chegar numa conclusão final. Tá? Uhum. E Gilmar, interessante nessa questão que você tem comentado, que os veranicos estão sendo mais frequentes, o período de déficit hídrico também a cada vez está sendo maior, né? Não de déficit, né? Esse período seco, essa estação seca tem se ampliado. Pensando do ponto de vista prático, né, para o produtor, o que isso pode repercutir em zoneamento agroclimático, né, aquele de risco agroclimático, o ZAR? Você acha que isso pode fazer com que haja um novo zoneamento ou ainda é precipitado para falar? O que você acha que pode ter do ponto de vista prático? Aí? O que esse impacto pode ser gerado? Guilherme, ao ponto de alterar um zoneamento agrícola, eu acho que ainda seria um pouco precipitado. Por quê? Olha só, eu tenho igual, até 2017 nós tínhamos uma média de 93 dias. Agora nós aumentamos para 134, 128, então, é igual eu te falo, às vezes eu preciso de mais um período para analisar. Por quê? Porque dentro da climatologia nós falamos assim, que até um período de 10 anos é considerado tempo. Só para você entender o que é tempo. Pode acontecer várias oscilações ao longo de 10 anos que você não consegue caracterizar uma região ao ponto de mudamento agrícola. Aí fala assim, Gilmar, mas o que mais você precisava? Quando a gente fala de caracterizar uma região para zoneamento agrícola, você tem que ter no mínimo 30 anos de dados. Rio Verde tem os 30 anos de dados, mas que eu falei que com 72, nós já estamos em 2020, então nós estamos para 50 anos de dados. Só que, igual eu te falei, nos últimos anos estamos observando uma nova tendência, está aparecendo uma nova era, está aparecendo assim, ó, igual o ano de 2020, daqui para frente as coisas vão ser diferentes. E olha, quando a gente imaginava fazer uma gravação de um programa online, parecia ser isso, uma realidade muito distante, e nós estamos vivenciando isso. E a mesma coisa o clima, parece que de poucos anos para cá, e olha que eu analiso o clima da região, tem assim, apesar de ser de 1972, mas vem 4 anos que eu venho estudando o clima da região. Mas eu já vejo que nos últimos anos, de 2017, 2018 para cá, tem uma grande variação. Teve um aumento na temperatura, teve um aumento no número de dias sem chuva, teve um aumento nos veranicos. Então, ao ponto de mudar o zoneamento, eu acho que ainda precisa de mais cautela, mais estudo para poder ter realmente um embasamento de fato. Viu? Não, é importante, né? E é bacana, né? Realmente é isso que é o ponto. É uma situação que tem se mostrado atípica e repetiu por alguns anos, mas não a ponto ainda de fazer uma medida tão drástica. Isso que é importante a gente ter a noção. Né? Ô, Gilmar, falamos aí do passado e algo que era muito importante, que numa outra oportunidade você conversou conosco, da falta de dados, né? Meteorologia é constituída de dados, e a falta de estações que nós temos aqui em Goiás e no Brasil como um geral, né? Com o que se tem de informação, já consegue dar alguma indicativo para a gente se é ano da menina ou do menino, se é do El Niño ou da Laninha, ou neutralidade, né? O que nós teríamos aí para 2020? Bom, Eduardo, só recordando essa nossa conversa aí, nós falamos, né, da deficiência de monitoramento climático em alguns municípios, que uma estação é representativa até um raio de 30 quilômetros. Nós temos estações aqui em Rio Verde, Jataí, Paraúna, Goiânia, Itumbiara e São Simão. Eu estou pegando aqui a região sul, sudeste do estado de Goiás. Então, nós temos uma certa deficiência de monitoramento, sim, aqui na região, porque ficam muitas áreas descobertas para a gente saber o que está acontecendo ali. E o volume de chuva é muito variável. Mas mesmo com essa certa deficiência de monitoramento, de locais, de espacialização dos dados, né, já dá para se confirmar, até isso foi uma confirmação nessa última semana da NOAA, né, da agência lá de meteorologia mundial, ela conseguiu concluir o quê? Que nós temos a influência da menina, vou usar a expressão da Maria Júlia, da menina levada, e nós temos a confirmação de um laninha para esse fim de ano.
tá? Para esse fim de ano, nós temos uma influência de Laninha. Só que vai ser uma influência que nós chamamos fraca e curta. Tá? O que seria essa influência fraca e curta? Como ela está chegando de uma forma muito leve, muito fraca ainda na nossa região, nós teremos aí o quê? Nós teremos praticamente uma irregularidade das chuvas agora no começo, tanto é que nós agora no mês de setembro teve um volume de chuva pouco expressivo, ocorreu uma chuva na segunda-feira, se eu não estiver enganado, segunda-feira houve uma chuva, 10,7 milímetros. Com certeza ainda choveu em áreas isoladas aqui na região, e depois nós teremos um veranico, essa chuva vai voltar só aproximadamente lá para o dia 10 a 15 de outubro. Ou seja, nós vamos ficar um longo período de veranico. Aqueles produtores que já apostarem na chuva logo agora no começo, ele pode ser arriscado a ter que fazer um replantio. Tá? Por quê? Porque vai ser um ano de Laninha fraco. Porque isso mesmo. Aí depois do dia 15 de outubro, Eduardo, aí sim começa a pegar uma certa frequência das chuvas. E ela vai se firmar de fato somente no mês de novembro. Então, assim, o produtor que não gosta de arriscar, que é aquele produtor mais cauteloso, ele deve esperar. Tá? Agora, eu defendo uma outra área de atuação minha. O produtor que tem um sistema de irrigação, ele está pouco preocupado com isso, né? Porque 25 de setembro, se acaba o vazio sanitário, ele vai soltar o plantio e ele não preocupa tanto com essas questões. Mas, de fato, já é uma questão de se preocupar, que, olha só, o vazio sanitário adiantou no estado de Goiás, né? Não lembro se foi o ano passado, passado, né? Adiantou em dias, e a chuva ela está atrasando. Então, assim, ficou até, parece que incoerente, né? Mas, esse ano, o conselho é que espere mais um pouco, porque nós teremos, uma coisa é ter veranico, a outra coisa é ter veranico com temperaturas muito elevadas, que vai ser o que vai estar acontecendo nesse final de semana agora e na próxima semana. As temperaturas podem chegar a 37 graus novamente. Então, choveu aí 10, 15 milímetros em algumas regiões. Volume de água muito pouco armazenado no solo. E aí agora vem uma temperatura de 37, 38 graus ambiente. No solo, se for um solo arenoso, pode chegar a 60 graus, 70 graus, tranquilo. Então, seria muito arriscado nesse momento já soltar um plantio por causa dessas condições, viu? Gilmar, você me deixou um pouco triste. Nossa, mãe. Notícias pesadas aí você está trazendo para a gente. É complicado isso aí. Não, né, Eduardo? Por isso que eu vou ter que usar o bonezinho. Não vai chover hoje. Usa com duas. Você vira, hoje chove, hoje não chove. E veranicos para janeiro, fevereiro, já consegue ter alguma posição, Gilmar? Olha, para janeiro e fevereiro, já para o ano que vem, né, já começa a ficar assim, um pouco mais distante. Se eu for te falar agora, eu estaria dando um chute muito... seria muito arriscado. Seria quase que eu falar assim... Muito audacioso. Isso, é quase que eu falar assim, Eduardo, em janeiro você vai lá e faz um bilhete da Mega Sena para mim com o número 10, 15, 26 e 39. Então seria muito arriscado. Mas o que é feito? Existem modelos, existe comportamento climático, igual tem um comportamento de Rio Verde desde 72, de Rio Verde e região. O que os meteorologistas fazem? Pega esse comportamento climático, estuda como que foi o comportamento dos últimos dias e fala, bom, todo o modelo matemático, olha, como foi esses últimos dias, e a região tem esse comportamento, então pode ser que vai acontecer isso. Ou seja, espera-se que janeiro, sempre na nossa região, é comum, dos últimos anos para cá, um veranico de pelo menos 10 dias, é comum, e é comum também ter, às vezes, no mês de janeiro, ficar pelo menos uma semana seguida chovendo, uma semana nublado, tá? Nublado e com chuva, que fica o dia inteiro, isso é comum. Então, uma semana com nublado e com chuva, uma semana de veranico, e fevereiro é a de surpresa. Porque fevereiro ou é chuva que não acaba mais, ou é uma estiagem. Agora eu não me lembro bem se foi 2019 ou 2018, dos 28 dias de fevereiro nós tivemos chuva em 3 dias.
Agora eu não lembrei se foi 19 ou 18. Então, assim, todo fevereiro é uma caixinha de surpresa. Essa é as condições que acontecem na nossa região, tá? O Guilherme, antes de você passar a bola para você, fazer aquela perguntinha importante pro Gilmar. Ô, Gilmar, eu não me lembro, e se você puder explicar para a gente novamente, que o El Niño, Laninha e neutralidade têm diferentes interferências em cada região. Para nós aqui na região de Rio Verde, a Laninha fraco vai corresponder de que forma? Se eu for colocar assim, né, colocar os três em considerações, Gilmar, qual que você pode escolher um para Rio Verde? Qual que você queria? Eu queria o Laninha, mas só que o Laninha forte, né? Não ele fraco. Por quê? Porque o Laninha, de modo geral, vamos entender o que é ele. Ele é o resfriamento que nós temos lá do Oceano Pacífico Equatorial. Quando nós temos resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, faz com que a chuva se desloca para dentro do continente. E quem está no meio do continente praticamente? Centro-Oeste. Então, assim, é bom de chuva na região. Então, se eu pudesse escolher por que esse ano, então, e tem essa, você falou que assim, vai chover só o dia 15 de outubro, porque ele está vindo muito fraco. Tá? Quando ele vem forte, nossa, ótimo, chove, produtor rural faz isso até quinta safra, tá? Porque eu tenho que chove bem. Mas assim, isso é uma expressão, né? Mas e quando é o Laninha na nossa... vamos só entender o porquê. Porque nossa região é muito quente e seca. E o Laninha, ele vem um vento frio e úmido. Então, esse choque de temperaturas que nós chamamos provoca a chuva frontal, que é o quê? É o mesmo princípio do ar-condicionado. Quando o vento ele fica em cima, o vento frio desce, o ar quente sobe. Aí, o que acontece? A hora que o ar quente sobe, ele pega a umidade e leva para cima também. Aí condensa e chove. Então, Laninha perfeito. O El Niño já é diferente. Aqui é quente, vem um vento quente, quente com quente, ninguém gosta disso. Então, não é bom. E neutro, o próprio nome já diz, né? Ele é neutro. Ele assim, o que acontece o neutro? O neutro, entre neutro e El Niño, eu prefiro o neutro. Por quê? Porque ele é assim mais ou menos, é tudo na média. Temperatura vai ficar na média, chuva vai ficar na média, vai ficar tudo na média. Tá? E a chance agora do Laninha, apesar de ser de fraca intensidade, pode ser que nós tenhamos aí, a partir do dia 15 de outubro, uma melhor regularidade nas chuvas. Aí é onde que eu falo. Até dezembro, nós sabemos que vai ter a permanência desse efeito. Agora, janeiro, a gente já não sabe se ele vai ser neutro, porque por ser o fraco, pode ser que venha o período neutro, ou pode ser que continue Laninha. Se continuar, ótimo. Nós já podemos garantir aí que o produtor vai ter chuva lá no final de abril, no período da safrinha, do milho. Agora, se for Laninha, né? Agora, se mudar para neutro em janeiro, aí já fala, opa, acendeu o sinalzinho de alerta. Cuidado. Cuidado que abril, hora que chega 10 de abril aqui em Rio Verde, a torneirinha fecha. Tá? É praticamente essa data aí. É 10 de abril, geralmente ela fecha. Olha que dado curioso. Ela fecha geralmente de 10 a 16 de abril. Tem um veranico de 30 dias. Aí geralmente dá uma chuva boa em maio. Aí, meu amigo, aí acabou. Esse ano choveu 16 de abril, depois choveu 16 de maio. Aí 16 de maio veio chover na última segunda-feira dessa semana, que foi aquela chuva que aconteceu um pouquinho de manhã, um pouquinho no final da tarde, que contabilizou 10,7 milímetros. Tá? Já foi um alento, já, né? Só um detalhe aí, Eduardo, eu não sei como nós estamos aí de tempo, né? Mas isso é uma característica da primavera. O que é primavera? O significado do nome. O significado do nome quer dizer primeiro verão. Então, nós temos que entender o que é verão. Verão quer dizer tempo bom. Então, quer dizer, olha, início do tempo bom. E aí é a retomada das chuvas, né? Apagar aquela poeira, melhorar a umidade do ar. E é o e a primavera começou nessa última terça-feira, às 10h31 da manhã. E aí vai agora até o dia 21 de dezembro. Tá? E, Guilherme, tempo bom para nós aqui que estamos mexendo com plantação é muita chuva, né? Não, sem dúvida. Até eu comentar com o pessoal, com o ouvinte, o Gilmar, ele gosta tanto do clima que vocês sabem que carro que ele tem, você sabe, Eduardo?
É um carro que faz previsão climática já. Sabia disso? É o céu preto. Pessoal, não repara não, ele vai demorar uma meia hora pra brincadeira. Dá um pouco de chimarrão aí, Guilherme. Dá um pouco de chimarrão. Opa, pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Gilmar, eu até fiz essa brincadeira de forma proposital para comentar um pouco do aspecto das postagens, né, que você faz no seu Instagram de uma forma de descomplicar a questão de entendimento de clima, de tempo, como é que é a influência, tudo. E aí eu ia te pedir, assim, conta como é que é a dinâmica das postagens, né? Como é que você faz, como é que você pensa, como é que vem a ideia, e também divulgar um pouquinho do canal aí, já que a gente já está encaminhando para o encerramento aqui da entrevista, né? Para falar um pouco, para quem ainda não conhece o trabalho, mas parece que já tem muita gente que conhece, né, Gilmar? Sim, Eduardo, Guilherme, eu fico até feliz, porque eu tenho uma página no Instagram e no meu Facebook pessoal. No meu Facebook pessoal, né, Gilmar Oliveira Santos, e no Instagram eu chamei lá de Agroclimatologia Rio Verde, Goiás. Agroclimatologia. O que eu faço? Eu tento levar as informações de Rio Verde para a sociedade de uma forma bem distraída, na forma de brincadeira. Por quê? Porque chegou um certo ponto que eu fazia praticamente 1 ou 2 postagens por semana, mas de uma forma bem distraída, engraçada, eu tentava brincar com isso. Por exemplo, nós estávamos há 128 dias sem chuva. A chuva aconteceu na segunda-feira. Na segunda-feira agora, o dia 21 de setembro. No domingo eu fiz uma postagem como fosse um diálogo meu com o Papa, falando, olha Papa, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas eu gostaria muito de ver umas pancadas de chuva hoje. E o Papa falando, olha, eu apoio essas pancadas. Então assim, aí o que eu quero dizer? Eu comecei fazendo 2 postagens por semana, nesse sentido, tentando brincar com isso, enfim. E as pessoas começaram a me cobrar. Olha, e hoje você não vai postar nada? E hoje você não vai falar de que choveu? Hoje você não vai falar de... E aí começou a surgir a demanda. E não foi uma mensagem, às vezes fala, você recebeu uma mensagem. Não, eu recebi assim 7, no outro dia recebi 11 mensagens falando, professor, isso, fulano, e aquilo. Aí, outro fato começou o seguinte, tem muita gente da minha cidade, eu sou de uma cidade de Minas Gerais, uma cidade pequena, chama Gurinhatã, o pessoal, tem muita gente de Gurinhatã aqui em Rio Verde, e vice-versa. E o pessoal fala assim, eu estou indo viajar aí, e você não postou para esse final de semana, e você não postou nada falando do clima, como está aí para mim saber que tipo de roupa que eu levo? E aí eu comecei a falar, nossa, olha, assim, ainda era uma página pequena, né, com poucos seguidores, e eu comecei a ver a demanda de aumentar essas postagens, a frequência de postagens. E aí eu comecei a passar de segunda, quarta e sexta. A demanda continuou aumentando. Eu passei a fazer postagem todos os dias da semana, de segunda a sexta. Mas já aconteceu igual situações que eu tive que postar no domingo. Por quê? Porque veio aquela ideia, eu vou brincar com isso, e enfim, as ideias surgem assim, igual nós falamos no começo, né? Eu gosto tanto disso que as coisas começam a vir na cabeça assim, igual assim, por exemplo, aquela postagem, eu faço muita postagem de diálogos, tá? Faço muita postagem relacionando alguma coisa, igual na última terça-feira que começou a primavera, eu fiz uma postagem que acho que muita gente não entendeu, que eu comecei assim, começou a primavera, eu coloquei uma mulher muito bonita, por sinal, com umas flores, e escrevi assim, seja bem-vinda, primavera. Escrevi a prima em maiúsculo e a Vera em minúsculo. Ou seja, deu um duplo sentido. Eu estou falando da prima como uma pessoa primavera ou da estação do ano primavera. Então, assim, eu tento ir brincando com isso. Tem umas que o pessoal quase não entende, outras eu entendo. Tem um dia, Guilherme, eu criei um hábito de fazer uma postagem por dia. E de manhã, ela acontece mais ou menos 6h30 da manhã. Pode ter uma variação de poucos minutos, mas é uma por dia. Já teve dia de eu ter vontade de fazer 3, 4 postagens no mesmo dia, porque você tem que aproveitar o momento. O tempo você tem que aproveitar o momento. Por exemplo, na terça-feira eu postei falando da primavera. Mas eu gostaria de ter feito outra postagem. Por quê? Porque tinha uma previsão de chuva para terça-feira. E, de fato, essa chuva não aconteceu. Só que eu queria ter postado falando por que a chuva de segunda-feira foi muito rápida.
Você sabe por quê, Guilherme? Sabe por quê, Eduardo? Por quê? Porque ela veio de ônibus, ela era passageira. Você entendeu, Guilherme? Mas não deu pra fazer essa postagem. Por quê? Porque eu mantenho o ritmo de uma por dia. Então, assim, tem postagens que eu fico... Às vezes, Guilherme, Eduardo, eu espero uma postagem, às vezes eu tenho que deixar ela para o ano seguinte. Por exemplo, eu fiz uma postagem o ano passado, eu queria ter feito uma postagem, eu falei assim, adivinha quantos dias sem chuva em Rio Verde? E eu coloquei o desenho dos 101 dálmatas. Ou seja, 101 dias sem chuva. Mas essa postagem está pronta desde o ano passado. Por quê? Porque o ano passado, a hora que eu lembrei de fazer ela, nós estávamos já com 106, 107. Perdi. Aí eu guardei essa postagem. Então, assim, as coisas vão... Eu tenho aqui um banco de postagens prontas, praticamente eu devo ter aqui umas... de 30 a 40 prontas. Eu tenho já para a estação chuvosa, quando começa... Tudo no tom de uma piada. Está pronta. Eu estou só esperando o momento certo, porque é uma por dia, de segunda a sexta, só esperando o momento. Então, você ainda que ainda não conhece a página, vamos lá, chama Agroclimatologia Rio Verde, tá? É uma forma bem descontraída, né? Indica, comece a seguir, curte, compartilhe, passa para o seu pai, mãe, irmão, enfim. E eu fiquei muito feliz que nos últimos dias eu tive um aumento no nível de seguidores que foi muito expressivo, muito. Então, fiquei muito feliz com isso também, é um reconhecimento do trabalho, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ô, Gilmar, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foram e serão valiosos aí para muitas pessoas nesse nosso programa aqui, que construímos toda semana com muito carinho. E certamente eu e o Guilherme te chamaremos mais uma vez ainda nessa safra para você poder ir atualizando os dados, né? Porque o clima, ele vai ficando, a previsão vai ficando, como você mesmo já nos explicou, né? Mais certeira, mais pontual, quanto mais próximo da sua data. Então, já fica aqui em público registrado o convite para um retorno seu aqui conosco, viu? Mas já te agradecemos por essa agradável prosa aqui conosco. Não, foi um prazer poder participar com vocês. Estou à disposição, dia que quiserem, a gente pode vir atualizar os produtores, porque de acordo com passando os dias, os modelos vão mudando, isso vai alterando essa dinâmica. Então, assim, até a sua pergunta, em janeiro, fevereiro, estarei à disposição para nós fazermos essa conversa, que é um prazer conseguir esse espaço para poder atender aqui, sim. É um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite. Gilmar, obrigado mais uma vez. E você, ouvinte, espero que tenha gostado bastante aí dessa nossa prosa agrícola. Já me despedindo de vocês, desejo um excelente final de semana, que aproveitem bastante aí esse restante de sexta-feira. Grande abraço. Bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Com Deus, pessoal.